Na teologia popular, existem diversas ideias falsas. Uma delas, conceito de que a mente e o coração são duas faculdades internas diferentes dentro do homem. Essa ideia de divisão da mente e coração geralmente vem da tradição cristã. Podemos ver isso também na ideia de vários autores reformados. Todavia, esse conceito não é claro nas Escrituras Sagradas. Muitas vezes acontece o mesmo que ocorre com a tricotomia, que faz divisão entre o espírito e a alma, mesmo sem ter definições suficientes para ambos, apesar de diversas funções serem atribuídas tanto à alma como ao espírito. Assim também, os autores que fazem a divisão entre mente e coração. Mas nas Escrituras vemos os dois termos, coração e mente, usados de maneira intercambiável para lidar com as mesmas coisas em seu cerne. Por exemplo, ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, que tem 90 anos. Gênesis capítulo 17, versículo 17. A palavra traduzida como coração, aqui em hebraico é leb, que traduzido significa íntimo, coração, mente, vontade e entendimento. Nesse contexto, Abraão ri em seu íntimo e pensa consigo mesmo. Isso é uma atividade inteletiva. A mesma palavra aparece em outros textos que expressam sentimentos e intenções. Confira o texto de Gênesis capítulo 20, versículo 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela mesma me disse, ele é meu irmão. Na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. A raiz hebraica aqui é a mesma palavra, e ele se refere à sinceridade e intencionalidade. Confira mais um texto, Gênesis capítulo 24, versículo 45. E antes que acabasse de falar em meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro e desceu à fonte, e tirou água, e lhe disse, rogo-te que me dês de beber. Aqui o servo falava no seu interior, orando a Deus. Isso significa que a mente e coração são o mesmo para Deus, são unívocos. Salmos capítulo 26, versículo 2. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e a minha mente. Observe que a palavra traduzida para a mente aqui é a mesma que a traduzida para coração nas outras citações acima. Sobre isso, veja o comentário de Vincent Cheung. A pregação cristã popular frequentemente assume uma nítida distinção entre o espírito e a alma, identificando o coração com o espírito e a mente com a alma. No entanto, o dicionário exegético do Novo Testamento define coração, da palavra grega cardia, como a pessoa interior, a sede do entendimento, do conhecimento e da vontade. Kittel contém um longo artigo sobre a palavra e diz: o coração é a sede do entendimento, a fonte do pensamento e da reflexão. E como em outros léxicos, confirma que o uso da palavra no Novo Testamento concorda com o Antigo Testamento. Use. A palavra coração inclui uma série de significados na Escritura, mas, exceto quando se fala do órgão físico, refere-se à mente, enquanto o contexto enfatiza suas funções particulares. Gordon Clark estima que o termo coração denota emoção cerca de 10 ou máximo 15% do tempo. Denota a vontade talvez 30% do tempo. E significa muito claramente o intelecto 60 ou 60% do tempo. Como tanto a emoção quanto a vontade são funções do intelecto ou da mente, exceto quando se refere ao órgão físico, a palavra coração significa a mente na Bíblia. Com base em várias páginas de passagens relevantes, Clark conclui: portanto, quando alguém nos bancos da igreja ouve o pregador contrastando a cabeça e o coração, ele perceberá que o pregador não sabe ou não acredita no que a Bíblia diz.
Isso, se o evangelho pode ser proclamado em sua pureza e poder, as igrejas devem eliminar o freudianismo e outras formas de psicologia contemporânea e retornar à palavra de Deus. Tendo isso em mente, quando o Provérbios diz que o coração do homem é controlado por Deus como um rio, ele fala dos seus pensamentos e intenções. Assim, esse texto pode ser usado para provar que Deus causa tanto boas como más proposições na mente humana. Observe Êxodo capítulo 4, versículo 21, se referindo a Faraó. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixes ir o povo. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 10, versículo 12. Observe o texto de Romanos capítulo 9, versículo 18. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Observe esse texto se referindo a Seom. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecerá o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para todar na tua terra, como hoje se vê. Deuteronômio capítulo 2, versículo 30. Agora observe o texto se referindo aos cananeus, porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Josué capítulo 11, versículo 20. Enfim, todos os textos demonstram que Deus controlou tanto a mente quanto o coração desses homens e as proposições necessárias para que eles fossem exterminados. Deus controla a mente de todas as criaturas e inclina elas para onde lhe apraz, seja para proposições boas ou más, falsas ou verdadeiras.